Rodrigo Ferreira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Wesley. Tudo bem? Melhor agora. Meu amigo, toda quinta-feira, uma palavra de Deus e também o seu podcast que vem edificando muitas vidas com temas relevantes. Tem um Amém. e-book também. Meu amigo, 11h14 agora, fique à vontade para deixar a sua mensagem. Muita gente espera esse momento para ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nessa rádio que vai tão longe. Amém, Wesley. É um prazer para nós, é uma satisfação poder conversar com você aí, ouvinte da Rádio Nacional. É muito bom, né? E desde quando nós recebemos esse convite, o que eu propus foi nós conversarmos um pouquinho sobre a fé. Porque a fé é o fundamento da vida cristã, bem como da vida como um todo. Para que você e eu possamos viver a nossa vida e consigamos superar as intempéries da vida, precisamos de fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, pois aquele que se achegue a Deus tem que ter fé, tem que acreditar que Ele exista, e para que você e eu possamos enfrentar as dificuldades da vida, precisamos de fé. Então eu gostaria de conversar um pouquinho mais com você sobre a fé, mais uma característica sobre a fé, né, que está no livro de Tiago. E esse livro de Tiago, quem escreveu não foi o apóstolo Tiago. Nós vamos encontrar dois Tiagos ali na Bíblia, a Bíblia mencionando, falando de dois homens com o mesmo nome. Então nós temos o Tiago, que era filho de Zebedeu, também irmão de João, o apóstolo que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse. Só que esse Tiago, que foi irmão de João, ele teve um ministério muito curto, porque lá em Atos, no capítulo de número 12, verso de número 1, o rei Herodes, ele maltrata os cristãos, ele persegue os cristãos e ele prende Tiago. E quando ele prende Tiago, ele mata Tiago. A popularidade de Herodes nesse momento aumenta muito. Então, quando esse Tiago, que era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, irmão de João, morre, um outro Tiago surge. E esse outro Tiago é o que escreve a epístola, a carta de Tiago. E quem era esse outro Tiago? Ele era meio-irmão de Jesus. Ele também era filho de Maria com José. E ele assume a igreja e a obrigação que o Tiago havia deixado. O primeiro Tiago lá atrás que morreu por Herodes, ele era pastor em Jerusalém. Então, quando Herodes o persegue, o maltrata e o mata, o irmão de Jesus chamado Tiago assume a igreja no lugar dele. E sabe o que é interessante? É que esse Tiago, ele tinha algumas características distintas. Esse que escreveu a epístola, esse que é irmão de Jesus, primeiro, ele não acreditava em Jesus. Jesus é o Messias. É assim que nós acreditamos. Jesus é Deus encarnado. Jesus, ele é o Emanuel. Só que Tiago, irmão de Jesus, não acreditava nele. Tanto que João, o apóstolo, escreveu no capítulo 7, verso de número 1 em diante. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos, e disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai lá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ó, pensa na imagem comigo. Os irmãos de Jesus estão na sala de casa e eles ali estão jogando ali o videogame. Os irmãos de Jesus estão jogando lá o videogame. De repente, Jesus entra na porta e o assunto chegou. E toda vez que o assunto chega, faz aquele silêncio fúnebre, não é assim? Não é verdade? É assim que acontece. Quando chega aquela pessoa no ambiente em que a gente está conversando, falando alguma coisa a respeito daquela pessoa, todo mundo se cala, o assunto chegou. Jesus chegou. E os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Poderíamos dizer que os irmãos de Jesus, inclusive, tinham inveja dele. E começam a tirar um sarro de Jesus, zoar Jesus. E disse assim, ó, você não é um milagroso?
Não é você aí que gosta de se aparecer, não é você a estrela do momento, não é você que está aí em todas as redes sociais, no Twitter, você está aí no Facebook, no Instagram, não é você que está em cena? Então sai daqui de dentro e vai lá para fora se mostrar. É isso que os irmãos de Jesus estão dizendo para Jesus, e aqui eu aprendo um princípio. Aquelas pessoas que deveriam nos valorizar, aqueles que estão mais próximo da gente, aqueles que têm o laço consanguíneo, esses às vezes não acreditam no que Deus tem nos prometido, em quem somos em Deus, e não acreditam no nosso potencial. Outra característica desse Tiago, que é irmão de Jesus, que a princípio não acreditava em Jesus, é que ele só passa a acreditar em Jesus após a ressurreição de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 14, o escritor Lucas ele escreveu: todos estes perseveravam unanimamente em oração e súplicas com as mulheres e a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, ou seja, Jesus ressuscitou. Jesus, ele está pronto para ser assunto aos céus. Aí agora sim, os irmãos de Jesus começam a acreditar nele e se reúnem junto com os 12 esperando a promessa, a descida do Espírito Santo. E me parece que Tiago só acredita em Jesus porque quando Jesus ele ressuscita, ele se apresenta para Tiago. A Bíblia não descreve este fato, mas Paulo nos dá uma ideia. Paulo escreve um versículo, mas ela não descreve essa cena. E Paulo escreve em Coríntios, capítulo 15, verso 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Então perceba, Tiago dava um certo problema em relação à sua crença, à sua fé, em relação ao próprio irmão, em relação a Jesus. E esse Tiago é justamente ele que depois, quando escreve o livro, ele fala muito bem sobre a fé. Então perceba a transformação. Quando você e eu abrimos a porta do nosso coração, da nossa família, das nossas causas, para que Jesus ele possa entrar. Quando Jesus entra, uma transformação completa acontece. Outra curiosidade desse Tiago é que ele tinha um apelido. Assim como eu e você, de vez em quando, né? Algumas pessoas nos apelidam também. E ele tinha um apelido. O apelido dele ele era o homem do joelho de casco de tartaruga. E por que ele era chamado assim? Porque Tiago, após a sua conversão, após aceitar Jesus como seu Salvador, acreditar que Jesus era Deus, era o Messias, esse Tiago orava muito. Passava muito tempo em oração. E os seus joelhos calejaram. E parecia sim um casco de tartaruga. Só que ele teve uma morte horrenda, uma morte muito dolorosa. Ele foi espancado, ele foi torturado, ele foi apedrejado. Os judeus não só se contentaram em apedrejar, em maltratar, em torturar, como os judeus também resolveram abrir o seu crânio com um garrote. E o garrote é como se fosse um pedaço de osso e abrir o crânio de Tiago. Mas esse Tiago nos deixa uma lição valiosíssima para nós. Parece que Tiago está escrevendo para nós aqui no século 21 para falar da fé. Tiago fala daquilo que ele aprendeu, ele fala da sua experiência, ele não fala da teoria. Ele não fala de algo que ele sentou numa mesa, escutou um professor falar e simplesmente ele colocou aquilo no caderno. Não é disso que Tiago está falando. Tiago está falando de vivência, Tiago está falando de experiência, Tiago está falando de sentir na pele. Então, quando ele fala da fé, ele fala daquilo que ele conhece. Ele escreve no capítulo 2 do seu livro, no verso de número 14. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz,
Aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sintetizando o que Tiago está querendo dizer, ele está querendo dizer assim, ó, do que adianta você ir para a igreja? Do que adianta você fazer inúmeras campanhas? Do que adianta você jejuar? Mas quando chega um irmão na tua casa e fala da sua precariedade, da sua necessidade, você fala assim, vai em paz, eu vou orar por você, sabendo que você naquele momento pode refrigerar e ajudar o teu irmão naquele exato momento, por exemplo, com um saco de arroz, uma coisa simples. Ele tem falta de mantimento. Ele não tem uma blusa para enfrentar o frio, e você tem. Então, do que adianta nós orarmos, fazermos tantas coisas, sendo que nós nos esquecemos de ajudar quando este irmão ele tem a carência da ajuda? Tiago era uma pessoa muito religiosa. E ele dá um ultimato sobre a religião que para mim é fenomenal. Olha o que Tiago fala acerca da verdadeira religião no capítulo 1, verso de número 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que o Tiago está querendo dizer é que aquilo que você e eu chamamos de fé, que é algo intangível, que é algo que nós não vemos, que é algo que nós não tocamos, é muito mais do que intangível, é prática, é demonstração. Eu demonstro que acredito em Deus fazendo algo para o próximo, pois Jesus também disse que quando nós fizéssemos a um desses pequeninos, estamos fazendo para ele. Então, o que significa visitar órfãos? O que significa visitar as viúvas nas suas tribulações? São trabalhos sociais. O que Jesus está querendo nos ensinar nesta manhã de quinta-feira é justamente isso. Existe um mundo aí fora que está clamando. Existe um mundo aí fora que está em precariedade. E você não precisa ir muito longe. Você não precisa ir para uma África, para o sertão do Nordeste brasileiro. Existem pessoas na sua própria família, dentro da sua comunidade cristã, que está clamando por um auxílio, clamando por uma ajuda, e nós professamos uma fé em Deus. E às vezes o milagre de Deus é simples, não é algo estupendo. O que você e eu às vezes esperamos e confundimos é que fé é mágica. Fé não é mágica. E o milagre de Deus está nas tuas mãos. É só você abrir o guarda-roupa. É só abrir a porta do seu carro. É só abrir, às vezes, ali o seu armário e estender a mão para quem está ouvindo, para quem está clamando, para quem está precisando. Então, para Tiago, fé não é mágica. Fé não é superstição. Para Tiago, a fé ela é prática. A fé deve ser demonstrada. E por que Tiago age assim? Acredito que Tiago ele tinha uma noção do grego antigo. E lá no grego antigo, a palavra fé é verbo. No português, fé não é verbo, fé é substantivo. Então, no português, eu não consigo conjugar fé. Vamos tentar? Vamos tentar conjugar fé? Dá uma olhada, ó. Eu feio, tu fez, ele fé, nós feiamos, vós feais, eles feiam. Não combina, não casa, porque fé não é verbo no português, mas no grego antigo, fé é verbo. E quando você estuda o português, você sabe que o verbo na ação, ele é a ação do sujeito numa frase. É quando o sujeito ele pratica alguma coisa. Fulano caiu, cair é o verbo, então aquele fulano teve uma ação. Pegou alguma coisa, comeu alguma coisa, então aquele fulano pegou, comeu, falou, andou, e tudo isso é a ação do sujeito. Então, para Tiago, fé, ela é demonstrada, fé é
praxis. Fé é o tempo inteiro atividade. Demonstra sua fé através das suas obras. Você é discípulo de Jesus? Cadê as suas obras? Você acredita em Jesus? Cadê as suas obras? Se nós fôssemos falar teologicamente, os teólogos dizem que fé é transcendental. Mas mesmo sendo transcendental, a lição que Tiago quer nos ensinar e nos passar é a seguinte: a fé não age sozinha, por isso fé não é mágica. Por isso que o cristão não tem uma varinha de condão, ele tem a Bíblia. É por isso que cristão não fica falando palavras mágicas para que as coisas aconteçam. Cristão age, cristão demonstra, cristão avança. É essa a ordem de Deus para a sua igreja e para o seu povo. E a questão de a fé não agir sozinha está de capa a capa na Bíblia. E eu queria aqui demonstrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, Moisés. Quem não conhece Moisés? Quem nunca ouviu falar de Moisés em todas as religiões do mundo? Nós já ouvimos falar de Moisés, o Hollywood já fez vários filmes, séries, voltado para a história e a biografia de Moisés. E ali a gente fica de fato maravilhado realmente com os efeitos na hora que abre o mar e outras coisas mais. Mas Moisés era um homem de fé, todos nós concordamos com isso. Moisés tinha uma fé inabalável. Mas em todos os momentos, em todos os problemas que acontecia na vida de Moisés, Moisés não ficava parado. Moisés não ficava inerte, esperando as coisas acontecer por si só. Isso é mágica. Moisés sempre agia no momento ruim da sua vida. Ele não ficava sentado lamentando, e muito menos indagando a Deus, e muito menos parado. Ele agia. E Nathanael Branden, que é um escritor, ele disse: se eu não fizer nada, nada acontecerá. Por exemplo, Deus dá uma em Moisés, e às vezes Deus dá uma na gente também. Moisés começa a clamar: ó Deus, e agora? Saímos do Egito, montanha do lado, faraó atrás, mar na frente, não tem submarino, a gente não tem jet ski, não tem lancha, não tem cruzeiro, como é que a gente atravessa esse mar? E aí como é que a gente faz com esse exército que está atrás da gente? Aí Deus olha para Moisés e fala assim: não tô entendendo nada, cara, por que é que tu tá me clamando? O que eu falei para você lá em Êxodo 3? O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. E o que foi que eu falei para você? Não era com ele que você ia fazer os sinais? Então se posiciona, Moisés. Filho de Deus, discípulo de Jesus, se posiciona, usa a tua fé. Pega o instrumento que eu te dei. E Moisés, então, naquela situação, ele se posiciona, coloca na frente de todo aquele povo, estende a mão para o mar e o mar se abre. Mas se Moisés não tivesse se posicionado, se Moisés não tivesse usado o instrumento que Deus havia dado, o mar não ia abrir. A fé não age sozinha, porque fé bíblica não há em nenhum momento mágica. Lembra daquela passagem de Êxodo, do capítulo 15, verso de número 23, quando as águas ali no deserto elas são amargas? Se Moisés tivesse ficado parado, também nada teria acontecido para que aquele povo bebesse água saudável. Mas Moisés se moveu, Moisés agiu, a água foi curada, o povo foi saciado. E Eliseu? Eliseu cria a primeira faculdade teológica. A Bíblia chama de escola de profetas. No capítulo de número 6, no verso de número 4 em diante, do segundo livro de Reis, nós temos um episódio. O lugar ali que Eliseu reúne aqueles profetas é um lugar que não cabe mais. Aí os discípulos falam assim, né, os alunos: mestre, professor, tem como a gente montar um lugar maior pra gente? Vamos fazer ali perto do Jordão. E o Eliseu falou: vambora, vamos fazer. Aí um deles não tinha ferramenta, mas queria ajudar, estava empolgado com a obra, né? Queria fazer, e aí ele pega uma ferramenta, ali um machado emprestado. Conforme ele vai batendo na árvore para poder cortar a árvore, aquele machado, aquele pedaço de ferro cai no meio do lago, no meio do rio Jordão ali. E aí ele fala: e agora, meu mestre, era emprestado. E aí Eliseu fica parado? Não. Eliseu vai usar a sua fé, mas age. Mostra-me onde é o local.
Eliseu tem uma atitude, Eliseu joga um pedaço de madeira e depois aquele machado, aquele pedaço de ferro começou a flutuar. Ele se posicionou, ele se mexeu, ele não ficou inerte. E se falássemos de Jesus, Todo-Poderoso, Deus encarnado? Tinha uma família que Jesus amava muito, a família de Maria Madalena, mais Marta, mais Lázaro, os três eram irmãos e Jesus os amava. E sempre Jesus estava do lado deles, e Jesus visitava a casa deles, e Jesus comia ali, Jesus amava aquele povo. Um dia Jesus recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo, Lázaro está doente, mas Jesus não vai até lá para curar Lázaro. Depois de alguns dias, Jesus recebe uma outra mensagem no seu WhatsApp, precisa vir mais não, Lázaro morreu. Aí agora Jesus resolve ir. A viagem vai levar alguns dias, 4 dias, chega Jesus. E quando Jesus chega lá, diz a Bíblia que Jesus chora, Jesus se compadece, Jesus sente a dor, né, da perda de Lázaro. O próprio Jesus amava muito Lázaro. Então Jesus ele vem e diz, mostra-me onde vocês o sepultaram. Levaram Jesus, apesar de alguns empecilhos, já está fedendo, não mexe não, para que vamos lá, já acabou. Mas Jesus continua insistindo, me mostra onde foi que vocês sepultaram. Chegando lá, se Jesus tivesse contado o seu plano, por exemplo, Jesus reunia uns homens e falava assim para eles, é o plano de Jesus, vocês tiram a pedra que eu vou ressuscitar o Lázaro. Se sou eu que estou ali, eu falaria para Jesus assim, a pedra é pesada, se você tem poder para ressuscitar o Lázaro, então também tira a pedra com uma palavra só. Se você tem poder, faz isso. Eu falaria isso para Jesus. Mas a fé não age sozinha. Então Jesus veio e disse, tirai a pedra. E o ato ou o fato de ressuscitar Lázaro ficou ao encargo de Jesus. Porque a fé não age sozinha. É isso que Tiago está nos ensinando. Então eu queria te fazer uma pergunta. Estamos caminhando aqui para o final e eu queria te fazer uma pergunta. Você tem fé? Na sua parceria entre você e a fé, qual é a sua parcela? A fé vai transcender a realidade, o material, e vai realizar o impossível. Mas qual é a sua parcela nessa realidade para que o possível possa ser realizado? É um conjunto. Qual é o curso que você tem que fazer para que aquela faculdade que você tanto deseja, Deus possa abrir as portas que para você é impossível? Que hora você tem que levantar? O que você tem que fazer para que a fé realize o impossível? Deus tem um mistério que um dia eu vou perguntar para ele. Deus trabalha em cooperação. É ele e você. Quando Jesus curava as pessoas, Jesus não curava somente pelo seu poder, mas ele dizia para cada um daquelas pessoas, seja feito segundo a sua fé. Então, nessa parceria, qual é a tua parcela? Qual é a tua cooperação para que a fé ela possa transcender e operar milagres? Desejo que Deus os abençoe. Meu desejo é que você emane em fé, faça a sua parte e você vai ver a mão de Deus te abençoar no ano de 2022. Deus os abençoe.